Fala, Clóvis, tranquilidade, olha aí, ó, mais um vídeo vagabundo aqui pro canal, hein? E o vídeo de hoje é dando continuidade à famosa série de biografias top. Vamos sempre investigar os brasileiros mais pica da história do Brasil. Não é um vídeo de comédia, não é um vídeo de galhofagem, não é um vídeo de baixaria e de urubuzada como vocês estão acostumados. Eu tô aqui pra falar de cultura, pra falar dos heróis nacionais e pra falar dos nossos orgulhos. Nós precisamos de bons heróis, nós precisamos de bons exemplos para nos inspirar como nação, e essas são as pessoas que eu julgo as melhores. Só lembrando que tem outros vídeos dessa categoria aqui no canal, tá? Tô falando do Santos Dumont e tô falando de outras pessoas que eu já não me lembro. Então dá uma olhada aqui nos links abaixo, ok? Hoje nós vamos falar dele, a lenda, o ícone. Eu, como comediante, eu não poderia deixar esse cara de fora, nunca. Um GOAT, o sambista e comediante Mussum. Cacildes, meu, Cacildes. Vou ler um livros, vou fazer um vídeos, vou gravar um vídeo pro YouTube, vou comer biscoitos. Você é o ápice da minha criação de merda. Ele não é brincadeira. Mussum, mano. Caralho, esse cara é brabo. Alguém aqui é novo o suficiente pra não lembrar nem de Trapalhões? Alguém aqui é novo o suficiente pra não ter a imagem do Mussum tão clara na sua cabeça? Comenta aqui. E se você for tão novo assim, fica nesse vídeo até o final, que com certeza você vai sair com vontade de escutar originais do samba e assistir os Trapalhões. Mussum é o nome artístico de Antônio Carlos Bernardes Gomes. Olha o nome do cara, mano. Antônio Carlos Bernardes Gomes. Até o nome dele já ia no sotaque dele, Bernardes Gomes. É o Antônio Carlos Bernardes Gomes. Quando eu ouvi o nome dele, não acreditei. Eu fiquei, cara, será que é daí que veio? Tipo, desde criança ele já ouvia Bernardes Gomes. Ele, presentes, professores, aquizes, meus amigos. O Mussum, eu conheci ele como humorista dos Trapalhões. Pra mim, ele sempre tinha sido um grande comediante, um grande palhaço. A verdade é que ele já era muito famoso como sambista. Ele é tipo ícone da história da música brasileira. Tocava com os melhores, fazia os melhores shows, turnês internacionais, participando ativamente da construção do samba no Brasil. O cara é simplesmente piques. Então, ele já era muito famoso como sambista no Originais do Samba, antes de entrar no Trapalhões. Eu fui assistir o documentário do Mussum. Tem 1h15. 1 hora de documentário, ele ainda nem entrou no Trapalhões. Só pra ter ideia do tamanho desse cara na música brasileira. A noção de tempo, assim, do que é cada carreira, entendeu? Ele, quando entrou no Trapalhões, ele já era muito foda. Vamos passo a passo. Antes de ser sambista e palhaço, ele já tinha sido cabo da aeronáutica, já tinha sido mecânico. O cara fazia tudo, filho. E conquistou o Brasil todo com seu carisma e desenvoltura, com grandes bordões icônicos como Cacildes, Foreves, Tomar um Meses. É verdade, pessoal. Mussum, assim como você, adorava uma cachaçinha, tá legal? Ah, ele gosta de dar um golinho de manhã, de tarde e de noite, né? Representando um grande orgulho nacional, né? Aquela sede, o país tropical precisa se hidratar. Etanol nos vagabundos! O Fico chegou a aplaudir, o Fico. Desceu, beleza. Infância e juventude. Bom, Mussum teve uma infância pobre, né? Ali nas periferias do Rio de Janeiro. Ele não nasceu na Mangueira. Eu acho que ele morava perto ali, entendeu? Ele não morava no morro também. A mãe dele conseguiu botar ele pra estudar num internato. Moleque normal, né? Aprendeu a ler, aprendeu a escrever. E ele ensinou a mãe dele a ler também. Isso era uma parada muito fera que eu vi no documentário dele. Essa foi pica. Eu, no primeiro ano primário, tudo que eu aprendia na escola, ensinava a minha mãe. Foi aí que a minha mãe aprendeu a ler comigo. Eu sou cursado e diplomado em mecânica de precisão, ajustagem. Eu fui militar 8 anos, cabo, especializado da datilógrafo. Então ele ia estudar, a mãe não tinha estudado, ele ensinava ela depois. E ela botou ele pra estudar nesse colégio que era brabo, entendeu? Era rígido, era pesado. Foi lá onde ele começou a ter as aulas também de mecânica, ele conseguiu desenvolver pra esse lado também que ia virar uma profissão no futuro. Ele tinha uma rotina bem pesada, bem rígida, ele ficava de segunda a sexta ali e boa parte do dia meio que morando nessa porra desse colégio. Então ele tava ali estudando, né? E ele tinha medo de subir no morro. Ele tinha medo de ir lá pro Morro da Mangueira. Só que ele tinha um amigo dele que morava lá e ficava puxando ele. Ele meio com medo, assim, meio naquela coisa, calma, tô com medes. Ah, não sei como é que é esse morris. Não sei se ele falava assim na época, né? Pra nós é mais legal. Até que um dia o amigo dele convenceu, falou, vamos lá, pô, vamos lá no samba, vamos lá na Mangueira. Ele foi pro Morro da Mangueira, conheceu todo mundo lá. Logo todo mundo já gostou dele, já ficou famoso lá, entendeu? O amigo dele já ninguém gostava mais. Ele virou o cara.
Mussum era muito engraçado, Mussum era muito gente boa, entendeu? Ele tinha um jeito muito engraçado, ele ficava avacalhando, ele tinha um jeito de falar bom, ele devia ser o cara mais legal do mundo. E foi nessa época que ele já começou no Mé. Já começou no Mé. A gíria, Mé, já veio dessa época. Ele falava pra esse amigo ali, vamos ali tomar um Mé. Vamos dar uma beiçadinha no Mé. Meu amigo, como assim? Era o nome que ele dava pra cachaça, né? Eu não sei se ele misturava mel com cachaça na época, ou se era só cachaça mesmo. Eu não sei de onde ele tirou isso, mas ele quando dizia, não, compadre, eu vou dar uma beiçada no Mé. Aí dizia, que isso? Vamos ali beber uma cachaça. Então imagina, o cara já era o mais legal do mundo, já era o mais engraçado, e ainda bebendo sem parar, filho, aí ninguém segura, o cara vira uma estrela mesmo. Então nessa época aí, eu acho que ele já virou o Carlinhos da Mangueira. Ele não morava na Mangueira, mas ele tava tanto lá, o pessoal gostava tanto. Ó, o Carlinho da Mangueira, Carlinho da Mangueira. Ficou famoso. Carlinhos do Reco, que surpresa boa, rapaz! Ele nessas cachaças dele aí, esse amigo conta uma história boa que é assim, eles iam, não tinha muito dinheiro, né, estavam indo pro samba. De vez em quando eles passavam numa esquina que tinha ali uma encruzilhada, né, tinha ali, né, uns despachos, tinha um frango, tinha uma farofa, tinha uma cachaça. Eles viam o despacho, via aquela cachaça dando bobeira ali, levava, ia pro samba. Toda a cachaça de despacho que eles passavam na frente, eles tomavam. Não sobrava nada, filho. Macumbis, com todo respeito ao santo. Fazia um despacho, né? Galinha, farofa, cachaça. E toda a encruzilhada que nós passávamos que tinha uma garrafa de cachaça, a garrafa de cachaça era nossa. Nosso menino Mussum foi crescendo já nos tempos de mecânico. Ele começava a criar uns instrumentos dele mesmo, entendeu? Ele pegava ali os pedaços de ferro, ele ia soldando, ele ia montando as coisas. Ele inventou o reco-reco, que acabou virando um instrumento que ele tocaria no Originais do Samba, se tornando o Carlinho do Reco-Reco. Então ele já foi começando a criar grupos, a formar grupos ali e começar a tocar nos lugares, entendeu? Antes dele ter o Originais do Samba, que foi a Lapada, ele tinha um outro grupo que chamava Os 7 Modernos do Samba. Eu imagino que sejam 7 pessoas muito modernas que tocavam samba. Esse grupo chegou a viajar pra tocar lá no México, entendeu? Em, sei lá, 1960 e pouquinho, eu não sei, por aí. Um período mais difícil, não tinha muita grana, passaram fome lá no México, ficava com fome lá, não sabia falar direito, foram aprendendo a hablar. O Mussum falava, estou com muita fome, quero cueca-cuela. Eu tenho hambre. Mas no início nós falamos, era fome mesmo, fome, cueca-cuela, mas depois fomos descascando o negócio. E quando eles foram pra lá, eles mudaram o nome de 7 Modernos do Samba. Olha o nome que eles botaram, muito melhor. Os 7 Diablos de la Batucada. Muito pica esse nome, mano. Imagina onde chega. Os 7 Diabos da Batucada. Todo mundo quer assistir, cara. Eles deviam botar esse nome no Brasil também, pô. Os 7 Capeta do Batuque. Imagina os caras lá. Olá, amigo. Eu vou tocar na batucada. Vamos. Chama las ticas para tomar um Mac. Quer dizer, Mac, né? Sei lá. 7 meses no México, com Carlos Machado. Era um conjunto com o nome dos 7 Modernos do Samba. Em espanhol tinha outro nome. Los 7 Diablos de la Batucada. É tempo bom. Bom, mas esse grupo acabou e depois eles formaram o Originais do Samba. Na época, pelo que eu vi o Mussum falando, ele falava que antes os grupos não tinham um nome assim. Era o nome do cantor e sua banda, como se fosse Renato e seus Blue Caps, o Jerry e seus Adrianes. Era uma coisa assim, entendeu? Era o nome do cantor e a sua banda. O Mussum queria fazer diferente, ele queria não, o nome forte aqui é o grupo, nós vamos fechar o grupo. E pelo que eu entendi, foi o primeiro grupo de samba do Brasil, Originais do Samba. Cara, é pica, filho. Formamos os Originais do Samba, que veio de um outro grupo que era os 7 Modernos do Samba. Esse ainda era limitado, era um conjunto que tinha dono, e nós não queríamos isso. E olha que doido, né? Você pensa a vida de sambista, cachaceiro, deve ser mó doideira, mó sacanagem. O Mussum, nessa mesma época, ele também era cabo da aeronáutica, entendeu? Então ele tava muito ocupado, ele se enrolava todo pra ir pro show, porque ele tinha a rotina dele de militar e tinha a rotina dele de sambista ao mesmo tempo, entendeu? Então veja bem, apesar de ser um cachaceiro e um sambista, ele era o chato do bagulho, entendeu? Ele era o militar do samba. Ele botava os caras pra ensaiar, chegar na hora, ensaiar pra caralho, botava os caras na rédea, mano. Era outra história, era o Mussum brabo. Era o Carlinho patente alta, bigode grosso. Vida não faz mal a ninguém, água faz mal à saúde. Ele não era esse malandrão cachaceiro, ele não era o malandrão do morro que depois virou no Trapalhões, entendeu? Ele era o chato, cobrava dos integrantes horário, uniforme certinho, entendeu? Muito ensaio. Porra, você vê o show do Originais do Samba, os caras tocando muito e dançando ao mesmo tempo e todos cantando em coro, era um negócio muito top, assim, muito top. Parecia esses grupos americanos mesmo, onde todo mundo faz tudo, canta, dança, interpreta, faz o diabo a 4, toca ao mesmo tempo. Os ensaios eram uma coisa de... Ele
Ele era muito rigoroso, horário, você via eles faziam ao vivo em qualquer lugar, era muito ensaio. Eles tiveram seu primeiro destaque quando eles tocaram junto com a Elis Regina num festival de música e ganharam o prêmio. A Elis Regina pagava um pau do caralho pro Mussum e pro Originais do Samba. Eu acho que muito dessa classificação se devia à participação dos Originais do Samba, que foi um dos melhores grupos de instrumentistas que a música brasileira já teve. Depois disso, eles gravaram o primeiro LP e foi um sucesso enorme. Foi o primeiro LP gravado por um grupo de samba no Brasil. Nessa aí, eles já tiveram seu primeiro sucesso, uma música escrita pelo Jorge Benjó, Cadê Teresa? Sabe qual que é? Cadê Teresa? Cadê Teresa? Essa música toca no Pânico até hoje. Toda vez que começa o Pânico lá, eles vêm, olha, é o convidado de hoje. E tá tocando essa de fundo. Eu não sabia que era do Originais do Samba. Sabia agora. Que vergonha. Mas eles tiveram outro sucesso também com o Jorge Benjó. Tá Chegando Fevereiro, Se Papai Gira. Também já gravaram música do Fábio Júnior e do Vando. Dá uma olhada na discografia do Originais do Samba. É muito disco, filho. É muito. São muitos. Por um tempo eles tiveram um show com o Jair Rodrigues. Jair Rodrigues era o topo da música brasileira na época. Ele era o mais foda. E aí depois, quando juntou Jair Rodrigues junto com Originais do Samba, foi o show mais caro do Brasil durante um bom tempo. Os produtores falavam, porra, era difícil contratar vocês, hein? Porra, era caro ali. E o Mussum assim, ó, era maneiro, era bom demais. Nós chegamos a ser o show mais caro do Brasil, Jair Rodrigues e os Originais do Samba. Então com o Jair Rodrigues viajaram pra caralho o Brasil, viajaram o mundo, ficaram um bom tempo tocando lá na França. Eles voltam contando a história da França, rindo pra caralho um do outro. Imagina o tanto de cachaça e o tanto de mulher que eles não comeram na França, mano. E imagina esses malucos tocando um sambinha lá, os artistas brasileiros descendo a marreta nas francesas. Que festa, que festa. Eu acho que foi nessa época que ele tava lá fora e ele viu dentro de um grupo parecido com Originais do Samba, mas não era samba, né? Um cara tocando banjo. E aquilo chamou a atenção dele, aquele instrumento ali, aquilo ali chamou muita atenção. Ele voltou pro Brasil, comprou um banjo, chamou um amigo dele que tocava e falou, bota isso aí. Ó. Mussum foi o responsável pela entrada do banjo no samba brasileiro. Um dos grupos que participaram do festival era o Mango Jerry. Eles tinham o banjo. Falei, pô, quero botar isso no samba pra ver como é que fica. E daí o banjo entrou no samba. O Mussum sempre foi um cara muito engraçado nos bastidores ali. Ele tinha muitos amigos, todo mundo gostava dele. Claro que a cachaça também ajudava. Ele aproveitava os shows do Originais do Samba pra conhecer todo mundo e fazia a mesma coisa na Mangueira. Então ele tinha muita amizade com todos os artistas do MPB, com todo mundo do carnaval, das escolas de samba, entendeu? O cara era querido onde ele ia. Além de artista, além de bom músico, ele era o comediante das rodas, entendeu? Eram relações públicas ali do Originais do Samba e da música no geral. Ele foi amigo até do Garrincha, mano. Cara, imagina essa amizade. Mussum e Garrincha, os dois disputando. Quem bebia mais? Quem tem o pé mais inchado. Porque, como é que ele conheceu o Garrincha? Ele já tinha tocado junto com a Elza Soares, ele era amigo dela. A Elza Soares começou a namorar com o Garrincha, o Mussum já amigo ali, entendeu? Do lado, começou a conversar com o Garrincha também todo cachaceiro, cheio de graça, gostava de uma piada. Mano, os dois se deram muito bem, eles foram se aproximando cada vez mais, né? Aquela amizade, o humor, o copo, tudo isso foi aproximando essas duas lendas. Ele gostava muito de beber junto, gostava muito de ficar trocando piada, entendeu? O Garrincha era palhaço também. Então o Garrincha viajava demais, o Brasil todo, viajava o mundo e trazia as piadas novas pro Mussum. Mussum, olha essa que eu ouvi lá na França, olha essa piada que eu ouvi lá na Argentina. E o Mussum só ia decorando, rindo pra caralho, zoando mais e aumentando o repertório que um dia ia ser muito útil. Agradecer a presença do meu querido não, nosso querido, Mané Garrincha. Esse show com a Elza Soares aí, ó, pra você ver que ele já tinha o talento de comediante, mas ele ainda tava segurando. A Elza Soares era muito top. E aí o Originais do Samba começou a tocar com ela. Só que a Elza Soares é uma diva, né? Então, entre as músicas, tinha uma parte do show que ela saía uns minutos pra poder trocar de roupa, pra vir com outro figurino. Show de primeiro mundo. Nesse momento que ela saía, pro show não baixar, pra galera não dispersar, eles botavam o Mussum. Vai lá, Mussum, faz umas piadas. Mano, do nada, acabava, segurava a música, o Mussum pegava o microfone, assumia a frente do palco e começava. Dava umas piadas, umas 4, 5 piadas. Mantinha a galera lá em cima, a galera rindo pra caralho, todo mundo concentradão. Elza Soares voltava com outra roupa, pá, porrada, o show não baixava, entendeu? Acho que tinha um louco no hospício, um muro alto, um senhor curioso passou do outro lado do muro e ouviu aquilo. 7. Ele aí trepou no muro, foi, tomou uma pedrada, aí o maluco gritou, 8.
Era o Mussum mandando um stand-up ali no meio de um show de música, cara, sem nenhuma aula de teatro, sem nenhuma técnica de comédia, simplesmente natural, mano, simplesmente Mussum. Tem que fazer uma paradinha pra Elza poder trocar de roupa. Aí o Mussum contava lá umas 4, 5 piadas e o público ia abaixo. Quando a Elza chegava, o show tava em cima também. O comediante. O bom relacionamento do Mussum, a desenvoltura dele nas entrevistas e o humor tão natural geraram alguns convites para ele participar de programas de comédia já na televisão. No começo, ele não queria ser comediante, ele não queria topar os convites para participar de programa de comédia, entendeu? Ele falava, segundo palavras dele, que é coisa de baitola. Dá pra entender. Eu sou sambista, eu sou músico, não sou comediante, não. Isso é coisa de quem dá o foreves. Eu nunca dei o foreves, mas eu também preferia ser músico, entendeu? Preferia ser sambista, né? Na verdade, eu preferia ser trapper, né? Que é o samba de hoje. Menino, tá engraçado, viu? Você devia ser ator. Negócio de ser ator, de passar maquiagem e falar fininho. Bom, mas os convites continuavam, a pressão era grande, uma hora ele aceitou. Ele, vamos lá, vamos fazer umas gracinhas. Ok, vamos lá. Vocês pagam, né? Então vamos lá, vou fazer umas gracinhas aí com vocês. Ele tinha muito talento pra fazer graça, pra fazer humor do nada. Não precisava de texto, ele não precisava de ideias, de ferramentas, de estrutura. Mano, tava pronto. Só a voz, o corpo e ele solto, entendeu? Não precisava de mais nada. Os amigos dele que conheciam ele falavam, mano, vê o Mussum na televisão, era a mesma coisa ele fora. Era como se pegasse aquele amigo nosso no bar ali, entendeu? E botasse na televisão. É a mesma coisa. Ele não criou um personagem, ele não ficava estudando estruturas, ele só abria a boca e falava, mano. O cara sabia fazer graça, não tem jeito. Não tem jeito quando nasce, filho, é Gold. Ele não ganhava nada pra fazer a gente ir, agora ele ganha pra fazer a gente ir. A única diferença é essa. O flow do Mussum era absurdo, filho. Flowzada, não tinha como. Esse era o ponto forte do cara. Muita métrica, muito ritmo, o jeito que ele parava, o jeito que ele falava, o jeito que ele jogava, o jeito que ele olhava, entendeu? Tava tudo perfeito. É poético, é ritmo, é poesia e é palhaçada, é punchline. Tudo que ele aprendeu ali nas ruas do Rio de Janeiro, no samba, na malandragem. Devia ter coisa também do exército lá, da aeronáutica. Esses caras também são engraçados também. Já viu Tropa de Elite? Não é engraçado pra caralho? Os caras batendo no outro, entendeu? Cada cachorro que lamba sua caceta. Esses caras sempre tem umas frases boas, sempre tem uma zoeira legal, entendeu? Então foi juntando tudo. Já tava tudo ali dentro, botou na comédia, casamento ficou perfeito, não teve mais volta. Só TV e cinema. Isso, e praticando meu esporte favorito. O trocopismo socialmente. Começo na comédia. Primeira participação do Mussum em programa de comédia foi no programa do Grande Otelo, tá? Só. 1964, na Globo. O programa do Grande Otelo, ele precisava de um grupo pra fazer uma entrada de samba, eles precisavam de uma batucada, chamaram Originais do Samba. Nessa hora, precisavam de alguém pra fazer uma ceninha ali com o Grande Otelo, pra fazer uma sketch, pra fazer um escada ali, rapidinho. O diretor, eu acho que era o Maurício Sherman, se eu não me engano, que era o diretor do Zorra Total. Velho pra caralho, já tava lá no Grande Otelo dirigindo. Não é que ele tava assistindo, ele já tava dirigindo o Grande Otelo, tá? Ele foi até o Zorra Total até 2012. Então falaram, ó, vai ser você. Ele não era Mussum ainda. Ele ainda era o Carlinhos Reco-Eco, entendeu? Falou, ó, vai ser tu que vai interagir com o Grande Otelo. E o Mussum falava, não quero não. Não, bota o outro aí. Ele, não tem outro não, bora. É tu, vai. E aí foi nesse dia, primeira gravação com o Grande Otelo, que veio o apelido Mussum. O Grande Otelo mesmo, filha da puta, foi que deu esse apelido, entendeu? Mussum foi um apelido que o Grande Otelo me botou 5 minutos antes de começar o programa. Os negrão desse tamanho, que chamaram Carlinho, arrumou Mussum. Acho que a situação era assim, o Grande Otelo tava lendo os textos dele, e aí deixou cair o papel, o Mussum deu mó risadão lá atrás, igual o Bira. Eu lembrei do Bira, do Jô Soares. O cara da banda rindo alto. O Grande Otelo olhou, ficou puto, e aí chamou ele. E o que é esse Mussum aí? Aí, você é um Mussum. Mussum ficou puto, filho. Vai tomar no cu, Mussum é o caralho. Ele nem sabia o que era Mussum. Eu também não sabia. Mas ele ficou puto mesmo assim, só pelo som. O que é Mussum? Aí vocês vão reclamar com o Grande Otelo depois. Mas Mussum é um peixe preto e liso, que é difícil de pegar, entendeu? E o Grande Otelo falou, não, pô, vou botar Carlinho, seu nome artístico é Carlinho do Reco-Reco, negão desse tamanho é chamado de Carlinho? Não é Carlinho, não, é Mussum. Você vai ser o Mussum. Mussum ficou puto, não gostou, mas apelido bom é quando o cara não gosta. Nunca mais foi chamado de outro jeito. Mussum é o cacete. Mussum é um peixe preto, sabe? Lisinho. E por acaso eu sou liso? É Mussum mesmo, pô. Não fode. Bom, depois dessa aí com o Grande Otelo, ele já arrebentou ali, ele mandou bem, ficou engraçado. O Chico Anísio chamou ele pra participar da
primeira versão da Escolinha, mano. Escolinha muito antiga, nem tem imagem dessa porra aí. Não dá pra achar o Mussum nessa época. Só tem imagem depois, quando ele voltou pra fazer uma participação na Escolinha, mas ele já era estourado no Trapalhões. Essa primeira versão não tinha, mas o Chico Anísio já reconheceu o talento e já botou ele. Mas esse aqui eu reconheço. Você é o Mussum? Só se lembra de mim, seu professor? Sou inesquecível, seu Mussum. Muito obrigado. Esse negócio do Cacildes, Meses, esse final com I, né? Que é o início da linguagem neutra, né? Todos. Tem gente que acha que foi o Chico Anísio que inventou e passou pro Mussum. Não é verdade. Isso aí é do Mussum mesmo. Se ele já fazia já no Originais do Samba. A galera já ria pra caralho. Ele já mandava várias dessas. Todo respeito, fica à vontade. Não, eu não sei qual eram as frases exatamente. Eu sei que ele já falava desse jeito. O Chico Anísio só deu uma polida. Só falou, Mussum, isso é bom, hein? Isso é bom, continua nessa. Mas usa essa frase, essa e essa. Usa no final dessas frases e tal. Ele só deu uma direcionada. Mas a graça já tava lá. A piada já tinha antes. Chico Anísio, você deve usar mais o Tranquilis, o Como de Fatos e o Não Tem Problemas. Aí já dá pra você ganhar alguma coisa por aí. O Mussum também participou da Praça da Alegria, a versão anterior da Praça é Nossa, ainda com o pai do Carlos Alberto de Nóbrega, o Manuel de Nóbrega. Antes do Trapalhões, tá? Ele já tava na Praça da Alegria, ele já tava na escolinha do professor Raimundo, ainda não tava nem perto do Trapalhões. Você tá entendendo esse cara? Ele já tava no top da música brasileira e ele foi direto pro top da comédia brasileira. Que porra é essa, filho? Bom, vamos lá, já tem meia hora que eu tô falando aqui, a gente ainda nem chegou no Trapalhões, que é da onde a gente conhece o Mussum. Como é que isso começou? Ele era muito amigo do Dedé, ele já era amigo do Dedé de antes, o Dedé já achava ele engraçado pra caralho, já era fã do Mussum. E os dois eram compadre. O Dedé já tava fazendo um programa com o Didi, era na TV Tupi, Os Insociáveis, o nome do programa. Esse vocês conseguem achar uns episódios ainda no YouTube, bons minutos, tem uns episódios quase completos. Os Insociáveis já tem o Sargento Pincel, já tu fala, caralho, esses caras trabalharam junto fazendo sketch muitos anos, porra. O Didi já era calvo já. 1, 2, 3 e já! Mas esse programa, Os Insociáveis, era o Didi que escrevia, o Dedé tava ali de parceiro dele, tava fazendo muito sucesso, eles já estavam batendo no Fantástico. E o cara pediu pra esticar o programa pra 1 hora. E o Didi falou, ó, só eu e o Dedé não aguenta não, nós precisamos de mais gente, vamos precisar de 4 comediantes. O Dedé sugeriu o Mussum. O Dedé chamou o doutor Renato Aragão e falou, eu tenho um cara bom, ó, vamos botar o Mussum, esse cara é bom. O doutor Didi falou, traz, vamos ver. Você tratou comigo pra me lavar e cozinhar! Ah, rapaz, o negócio tava legal. Que negócio tava legal o quê? Eu não quero intimidades comigo! Aí não teve erro, mano. O Mussum já encaixou certinho ali. Ele começou com piadas curtas, só lapada, entendeu? Ele entrava só na porrada, pá, e saía. Ele entrava, era uma porrada e saía. Então já deu muito certo, entendeu? Com 3, 4 episódios, o Mussum já tava deslizando no beat. Com 4 gravações ele já tinha dominado, já tinha entendido tudo, já tava arrebentando, entendeu? Como um veterano. Mas eu nunca fiz isso, Renato. Eu digo, não se preocupe que eu escrevo pra você. Aí comecei a botar pro Mussum, a entrada dele só piadinhas curtas. Ele entrava, dava aquelas piadinhas fortes e passava. E aquilo colou demais, né? Bom, depois de 5, 6 gravações, ele já estava dominando ali. Bom, depois do Insociáveis, né? O time juntou ali, fez sucesso demais. E aí veio o projeto Trapalhões. Agora o bicho vai pegar. Trapalhões. Do samba, ele não é brincadeira. Trapalhões estreou na TV Tupi em 1974. 2 anos de sucesso absoluto, batendo na Globo sem parar. Os caras da Globo agoniados. Tentaram de tudo, tentaram botar todo tipo de programa pra competir, mas eles perdiam, continuavam apanhando dos Trapalhões sem parar. A Globo já sem saída, não tinha o que fazer, só sobrou uma alternativa. Trouxeram os Trapalhões pra dentro da Globo. Se já não pode bater neles, junte-se a eles. Em 1976, os Trapalhões estrearam na TV Globo e ficaram 21 anos no ar. Parece que é o recorde mundial de programa de comédia mais tempo na TV aberta, o programa mais longevo. Isso, veja bem, isso estourado na televisão aberta, ainda não começamos a falar do cinema. Daqui a pouco eu vou entrar nessa parte também. 1976,
1976. Os Trapalhões estreiam na Rede Globo. Eu gostei daquela que tem duas barriguinhas na frente, ó. Isso, a mulher tá de costas. Estourado na televisão, muito bom mesmo, mano. Pega os programas, são muito bons, uma porrada de esquete, vários personagens que vão entrando além dos 4, muito pica, muito top. E eles ainda faziam shows, reuniam essas esquetes, faziam uns números musicais, umas coisas bem de palhaço, bem de circo mesmo, e levavam pro teatro. Arena lotada, de molecada, assim, criançada, adulto, uma porrada de gente, mano. Era uma comoção na cidade onde eles iam, era um negócio absurdo, assim, ó. O Whindersson Nunes ficaria com inveja. 10 mil pessoas em Vitória, Espírito Santo. 20 mil pessoas em Manaus. Puta que pariu, imagina, não dá pra ver porra nenhuma. 20 mil pessoas naquele tempo, imagina a qualidade do áudio. Imagina, não tinha um telão, filha da puta lá na casa do caralho. Cadê? Quem é o Mussum? Eu não consigo saber quem é o Mussum, quem é o Zacarias. 300 mil pessoas em Esteio? Tem certeza isso aqui? 300? Não é errado, não é 30, não? Em Esteio, Rio Grande do Sul, não tem 300 mil pessoas lá, mano. Tem show de 500 e 1 milhão no Brasil. 1 milhão de pessoas num show? Ah, Diante do Trono. Mas é tipo praia de Copacabana, essas coisas assim. Um lugar aberto pra cidade inteira. Esteio é a cidade do Nando Viana, sabia? É, Nando Viana é de Esteio. Eu sei que essa cidade não tem 300 mil pessoas. Foi juntando ali de São Leopoldo, que é a cidade da minha mulher, vai juntando ali, vem de Porto Alegre. Que era meio shows patrocinados pela Pepsi. Sim. Ah, era da Pepsi os shows? É, eu vi que os shows, assim, tinha bailarinas, tinha um monte de coisa, assim, eles jogando água na plateia. Parar o vídeo um minutinho pra trazer uma curiosidade. Você sabia que os Trapalhões inventaram o trap? Os Trapalhões tiveram uma discografia musical bem ampla aí, lançaram 7 álbuns musicais. E também foram responsáveis pela introdução no trap no Brasil. É por isso que o nome é Trapalhões. Se pegar o começo, é Trap-alhões. Já parou pra pensar nisso, sabia? Além do nome Trapalhões, eles lançaram uma música fazendo rap na época, já naquela época. Olha como é visionário. Já estavam antecipando a invenção do trap. Olha o beat. Olha o beat. Ah, que já não tinha o Zacarias já. O Zacarias já tinha partido, né? Tá só os 3 aqui. Balançar a cueca aqui. Balançar a cueca? Balança o pezinho, amor. Vai, Dedé. Vai tirar a cabeça desse cara aí. Olha o flow. Fala, mulher. Mulher? Olha só. Olha só o forever do negão. Peraí, Dedé, que isso? Barras e barras, filho. Olha a barra que o Dedé lançou. Segurou o beat. Olha aí o Forever do negão. Que isso, Dedé? Calma aí, meu amigo. Que curiosidade é essa? Deixa eu ver a outra. Essa aqui é de homofobia, é? Olha o nome da música. Pula Viadinho. Trapalhões, o primeiro disco de trap. Você pega a capa aqui, é o Migos, porra. É o verdadeiro Migos. Olha o beat, filho. Essa é mais sensual. Pula, viadinho, vai, pula. A vizinha me levou pra passear e pro zoológico ela foi me carregar. Chegando lá, que maravilha, que legal. Tinha avestruz, tinha macaco e pica-pau. Pula, viadinho, pula danadinho, devagar, bem de mansinho. Pula, viadinho. Imagina como devia ser legal você ter um disco desse no colégio, entendeu? Aprender as músicas, chegar com seu amigo mais viadinho e cantar essa canção pra ele. Oh, é muita alegria, né não, gente? Então, só pra quem não sabia, o início do trap no Brasil e talvez até no mundo, Mussum. Uma coisa muito importante sobre a vida do Mussum, uma parte forte da personalidade dele, é que ele descia a mandioca, ele passava o rodo, olhou, sorriu, é pau no bombril. Tá de brincadeira? Pega na mangueira. Jogava dentro, filho, jogava descalço e cuspia lá no gol. Teve 5, é isso? 5 filhos? Só no pelo. E aí, Mussum? Só no pelo. Ele pode até botar no Foreves, mas ele joga lá dentro. No Foreves ele não bota não, viu? O homem tá focado, filho. 5 filhos com 4 mulheres diferentes, tá bom? Então imagina as que ele jogou no Foreves. Cara, gente boa, engraçado, bom de lábia, porra, rico, famoso, cantor, instrumentista, comediante.
Vara! A minha mãe já me falava que meu pai tinha uma filha. Aí eu falei, opa, tem uma irmã. Uma vez ele me disse isso. Sua mãe era uma mulher muito linda. Eu amei muito a sua mãe. O cara também muito ligado ao carnaval. Olha aí, ó. Mussum sempre foi associado ao carnaval por causa da história dele com as escolas de samba, principalmente com a Mangueira. Eu lembro que eu, criança, eu torcia no carnaval pra Mangueira por causa do Mussum. Eu não sabia que porra era Mangueira, Beija-Flor, qualquer outra escola de samba. Eu não tenho nenhuma conexão com a escola de samba de carnaval, mas eu amava o Mussum. Então eu comecei a torcer pela Mangueira por causa da Mangueira do Mussum. Flamengo e Mangueira é o meu time e a minha escola de samba. Provavelmente é por causa do Mussum. Ele era apaixonado pela escola de samba, ele já foi diretor de harmonia nos desfiles e ele desfilava na ala das baianas. Tem imagem disso aí? Não. Tá escrito isso aqui. Tu botou de sacanagem? Porra, tu botou sério, mas tu não sabe se é verdade. Agora ficou a dúvida. E ele, quando se vestia de mulher, é engraçado pra caralho, né, mano? Ele dava aquela cara assim, ó. Porra, tomara, vamos ver se a gente acha imagens. Eu vadei a Clementina. Eita pra variar. Não vadei a Clementina. Ó, mas ele também curtia carnaval de rua. Ele gostava dos bloquinhos. Ele até criou um bloquinho. Uma curiosidade. Você sabia? Pouca gente sabe, mas ele é o fundador do bloco de carnaval, o Bloco das Piranhas. Ele e o filho mais velho que criaram esse bloco, que às vezes você já até foi, né? O bloco começou com 50 pessoas no início dos anos 90. Em pouco tempo, acabou se tornando um dos mais tradicionais blocos de carnaval de rua do Rio de Janeiro. Você já foi no Bloco das Piranhas? Eu sou Flamengo, sou Mangueira. Isso aí não tem jeito, de jeito maneiros. Você sai na ala das baianas, por que essa preferência? Não sou dessa ala das baianas, não. Eu tô por fora, então. Você sai todos na frente, não é isso? Você não sou da ala das baianas. Mas tá lá na ala. É, mas não vista a roupa, não. Ok, pessoal, vamos lá. A parte importante agora. Cinema. O Trapalhões, quando entrou no cinema, revolucionou o mercado no Brasil. Eles fizeram um negócio que ninguém nunca fez aqui. E eu nem sei se fora também. Esse nível de produção e esse nível de sucesso foi um negócio sinistro, filho. Veja bem, já era um sucesso absurdo na televisão. Já estavam lotando estádios no Brasil inteiro. E eles fizeram muito sucesso no cinema. Quem lembra disso aí? Era tradição isso aí ver os filmes do Trapalhões. Eles lançavam 2 filmes por ano nas férias escolares. Janeiro, filme do Trapalhões. Julho, filme do Trapalhões. Dezembro, filme do Trapalhões. Julho, filme do Trapalhões. Era sempre muito sucesso, era sempre esgotado, era garantia de que o filme ia ser bom. Ouve os números. Eles gravaram 43 filmes do Trapalhões. Eles tiveram uma bilheteria de 120 milhões de ingressos vendidos. É assustador. Você pega a lista dos 100 filmes brasileiros de maior bilheteria, tem uns 30 do Trapalhões lá. Tem muitos filmes do Trapalhões lá. Você vai vendo todos, né? A Xuxa contra o Baixo Astral. Antes da Xuxa contra o Baixo Astral tem 5 do Trapalhões. Aí depois da Xuxa tem mais 3 do Trapalhões. Aí vem Cidade de Deus. Aí tem mais 2 do Trapalhões. Aí vem Carandiru. Aí tem mais 3 do Trapalhões. Todos os filmes nacionais intercalando com 10 do Trapalhões entre um e outro. E os filmes são bons, mano. Os filmes são muito foda. Os caras pegavam o Alto da Compadecida, fazia o Alto da Compadecida com o Trapalhões. Pegava Star Wars, fazia o Star Wars Trapalhões. Pegava o Indiana Jones, fazia o Indiana Jones Trapalhões. Entendeu? Pegava o Saltimbanco, fazia o Saltimbanco Trapalhões. Pegava todas as histórias mais legais e botava com os Trapalhões, que melhorava ainda, entendeu? No Alto da Compadecida, por exemplo, o Mussum fez o Jesus Negão. Não tem um Alto da Compadecida que eu não lembro o nome do ator, que faz o Jesus, que é um negão, já não é legal? Imagina se fosse o Mussum. Isso já é realidade e você pode assistir. O Didi é o João Grilo, o Mussum é o Jesus, Dedé e o Zacarias. Bom, assistir. O senhor é que é Jesus? Sou. Eu tinha a impressão que o senhor era menos queimado. O tema agora é bebida. Né. Ele gostava de beber cerveja com conhaque ou uísque. Ou conhaque e uísque. Uma garrafa de vinho? Uma garrafa de cerveja? Uma garrafa de conhaque? Mas ele não era um amador, ele não era um garotinho, ele conseguia beber muito tempo. Ele conseguia beber muito e por muito tempo. Ele era um homem que tinha resistência, entendeu? Ele tinha compromisso com aquela cachaça. Quem bebe sapo para não perde tirar gosto. Quem bebe sapo para não perde tirar gosto. Ele não vai cair, ele não vai fazer merda, ele não vai dar vexame. Ele sabe beber, bebe bastante e não perde os compromissos. Não perde o horário de ensaio, não chega atrasado em show, não perde o avião, não esquece o texto, porque ele nem decorou, ele só vai lá e arrebenta. Mussum e o seu alto desempenho na cachaça. Mais um grande talento do nosso herói. Ele tinha uma resistência para a bebida e sabia beber. Sempre chegou no horário correto. Se fosse bêbado, ele não tinha condições de fazer metade que ele fazia. Mas nem tudo são flores. Mussum não gostava
gostava de maconha. Cachaça pode vir. Maconha é coisa de bandido. Ele já expulsou da casa dele um time de maconheiros. Quem eram esses maconheiros, Murilo? Nada mais, nada menos do que os Novos Baianos. Os caras foram lá pra jogar uma bola, começaram a fumar maconha sem parar, deve ter fumado a grama do campo toda, entendeu? E o Mussum, Cacildes, estão fumando Becks, estão fumando macones, vai embora, vagabundos, maconheiros, vai embora, bandidos. Mano, imagina a cara dos Novos Baianos lá. Baby, Consuelo, Moraes Moreira, um puta do cabelo, mano. Devia ter droga dentro da cabeça dele inteirinha. Os caras rindo do Mussum e o Mussum, vai embora das minhas casas! E os caras maconheiros, imagina rindo pra caralho. Deviam ter rido até perceber que o Mussum realmente tava expulsando. Caralho, 2 horas rindo. Tá fumando prensado? Você tá babando no Becks? Ele não expulsou só os Novos Baianos, não. Teve um ator de um dos filmes deles que ele mandou embora também, cara. Eu vi essa no podcast, mano. Entre uma cena e outra, ele foi lá, acendeu aquela marofa, o Mussum foi lá e falou, que é isso aí? O Mussum devia estar bêbado já na gravação, né? Tá fumando maconha, filha da puta? Sai, o cara. Que é isso, Mussum? Sai daqui. Demitiram o cara no meio do filme. Você pega o filme, o personagem simplesmente some, desaparece. Deram um jeito lá, gravaram lá, ficou uma parada meio solta assim. O cara sai, não tem a continuidade. Por quê? Tava fumando maconha em set. Dessa vez a SWAT vai pro inferno. Pesada! Todo mundo preso! Onde já se viu, dentro de um set de cinema, existir maconha? Onde já se viu? Em todo filme, porra! Mas Mussum, militar, lembra? Que tem o bandido principal do filme atrapalhando a SWAT, ele some no meio do filme sem ninguém ver ele sumir. Sandrão era um cara magro, da cara toda estourada. Sandrão gostava de fumar, e aqueles cigarros de maconha mesmo. Mussum viu e falou, não aceito isso aqui, você tá expulso do filme. O Sandrão virou pra ele e falou, pois é, você administra a sua bebida que eu administro a minha maconha. Mas cachaça é outra coisa, cachaça é o povo brasileiro, né? Cachaça era uma paixão. Ele gostava mesmo, não era marketing, não era personagem, ele fazia questão de reafirmar isso em várias entrevistas. Você gosta de quê? Futebol, praia, shopping? O terceiro é o melhor de todos, shopping vai bem. Separação Trapalhões. Teve, assim, todo grupo faz muito sucesso, né? Começa a ter suas crises, né? Começa a ter suas brigas internas ali há muito tempo trabalhando junto, é muita pressão, é muito problema. Então, bom, deu umas merda ali. O trabalho que ele tinha pra fazer um filme era muito maior do que os outros 3. Então era natural que ele ganhasse mais. A briga era em relação a isso. Porque o Renato, ele ficava com uma porcentagem absurda e os outros 3 com a porcentagem irrisória. Eles ficaram 6 meses separados ali. Até fizeram um filme, os 3, sem o Didi. O nome do filme é Atrapalhando a SWAT. Esse filme deve ser pica também, né? É o Loucademia de Polícia brasileiro, né? Não adianta mais procurar o Zaca. Pode deixar, ele deve ter corado em algum lugar. O Zaca deve ter engolido bastante água. Agora só falta respiração boca a boca. Epa! Será que vocês escovaram os dentes hoje? Ele fazia muito show também, que era só ele e o Dedé. Então ele gravava disco, fazia show com o Dedé, voltava pra tocar, entendeu? Gravação, tinha um filme, mais um show com o Dedé, um show de circo lá na casa do caralho. Qual a diferença da cuíca pra cueca? A cuíca ronca e a cueca escuta o ronco. Não vai acertar uma que outra. Essa separação entre o Didi e os outros é uma coisa que meio que sempre teve, entendeu? Porque o Didi era quem criava mesmo, o Didi era quem organizava tudo. Ele era o cara e botava outros atores ali, entendeu? Ele escrevia as esquetes, ele dirigia, ele produzia, ele comprava as câmeras, ele comprava o estúdio, ele comprava o cenário, ele comprava a porra toda, entendeu? Então ele era o chefão, ele tava em outro lugar mesmo. E os caras faziam shows, faziam os trabalhos, faziam umas paradas, separados já. Tanto que depois que o Didi saiu, eles fizeram uma empresa dos 3, Dedé, Mussum e Zacarias, passou um tempo, quebrou. Logo. Teve uma época que eles perderam toda a grana mesmo. O contador não pagava imposto de renda, eles também não estavam nem aí, só fazia show, comprava coisa, uma dívida do caralho. Tudo que eu queria comprar. Eu vi, isso aqui dá pra fulano, isso dá pra fulano. Eu cheguei a ter 8 carros na garagem. Tiveram uns problemas aí de grana, né? O Didi tava como? Construindo um império, filho. Eu fazia televisão e cinema ao mesmo tempo. Eu gravava 5 programas para poder ter 5 dias de descanso para fazer cinema. Tô tentando fazer um filme internacional. Uau! Sem saber falar inglês, mas eu vou sussurrar. E o cara dubla. É verdade, o Lucas falou que trouxe essa informação. Vocês confirmam aí na internet. Parece que foi o Didi
que fez o Projac, o lugar onde é a Globo hoje. Era o Estúdios Renato Aragão, e o Renato Aragão vendeu pra Globo aquele espaço ali pra eles construírem o Projac. Não sei se é isso ou se é o Rec 9 da Record. Talvez os dois. Aí depois de vender Projac, ele fez outro estúdio, de estúdio que eu digo, uma cidade, né? O cara faz um complexo de filmagem gigantesco e vendeu depois pra Record, fazer novela bíblica, fazer as porra toda, quando a Record quis virar a Globo na teledramaturgia. Didi, Dr. Renato Aragão, vale um vídeo? Comenta aqui, o que vocês acham? Mas eu corri a vida inteira atrás de dinheiro, aí eu comecei a ficar rico com 42 anos, aí eu fiquei milionário. Ah, rapaz, você não deve ficar correndo atrás de mulher, não. Momento importante também, que foi doído pro Mussum, foi quando ele teve que deixar o Originais do Samba para se dedicar exclusivamente ao Trapalhões. Durante um bom tempo, ele levou os dois junto. Então era muito pesado, era muito trabalho mesmo, mas ele não queria, ele era um sambista, ele sempre foi. Era a sua verdadeira paixão. Tanto que tem várias participações, eu acho, do Originais do Samba dentro do Trapalhões, não é? Eu acho que tem vários esquetes que eles aparecem. Tinha um de vocês falava grosso, hoje em dia já tá falando fininho. Olha aqui, moça, continua mesmo, não sei nada, hein? É isso aí, falou. Teve uma hora que não tava mais dando, não tinha mais condições, ele foi lá, pediu dispensa. Aí, galera do Originais do Samba, com muita dor, peço a dispensa aí pra vocês, siga o rumo, eu vou continuar fazendo meus programas de televisão, filme pra caralho e ganhar minha grana, né? Você tá fora do grupo. O quê? Você não é dono do grupo! O grupo todo quer, a gente já decidiu. Você não consegue mais. Ok, eu vou agora pra parte mais triste, eu não quero perder muito tempo nisso porque não vale a pena, tá legal? A morte, os últimos dias do nosso querido Mussum. Morreu muito novo, com 53 anos, em 1994, destruindo assim o coração de todos os brasileiros, principalmente o dele, né? Ele morreu com problema no coração. Ele tinha a mesma doença que o pai dele tinha, eu não sei exatamente qual que é a doença, não sei se o coração ficava maior, ficava pequeno, se ficava fraco, eu não sei exatamente o que é, mas foi a mesma do pai. Veja bem, o Dedé tava fazendo show com o Mussum lá em Belém do Pará, na minha cidade, foi onde ele percebeu que o Mussum tava meio capengando, tava meio devagar, ele pediu pro Mussum ir pro hospital, o Mussum não quis, ele pediu ali pros familiares, para outras pessoas próximas, leva o homem no hospital, ele não tá querendo ir, mas eu acho que vai ser bom, só faz um exame lá, convencer o homem a entrar no hospital. De lá ele nunca mais saiu. Você tá zangada com o Caco? O Caco era o Mussum. Falei, não, por quê? Não, ele disse que você não quer fazer mais show com ele. Eu falei, olha, eu vou falar uma coisa pra senhora, ele não anda bom. Eu vi quase caindo no show. A senhora levou ele no médico, falando, não, ele não quer ir no médico. Se você vai no médico, não, você vai. Conseguiu. Ele foi pro médico e não saiu mais. Saiu notícia no Jornal Nacional e o caralho, Mussum está internado no hospital precisando de um transplante de coração. Essa era a situação, ele precisava de um transplante. O Mussum era tão querido que isso gerou uma comoção nacional gigantesca. O número de transplantes de órgão cresceu em 700% em São Paulo. Você tem noção do que é isso? 700% o aumento de transplante de órgão, o tanto de gente que não foi ajudada por causa do Mussum nessa época. Você tá entendendo? Muita gente foi salva por causa dele. Ele não foi. O Mussum Trapalhões está recebendo um coração novo. O transplante começou às 6 da tarde em São Paulo. A família resolveu doar todos os órgãos, atendendo a um pedido do próprio. Eu daria tudo no momento pra salvar a vida de meu filho. Mas como, infelizmente, não consigo, eu quero ver se salva a vida de alguém. Tem até um caso bastante bizarro que aconteceu nessa época aí. Um brasileiro que amava o Mussum. Gilmar Alves, um vigia de 36 anos de idade, ele se matou, tirou a própria vida no seu local de trabalho e deixou uma carta escrita. Eu quero que doem meu coração para o Mussum. Ele se matou para poder salvar o Mussum. E o pior, não deu, não rolou, o coração não prestou, não sei o que aconteceu. Eu não sei se ele deu uma facada no coração, se ele deu um tiro no coração, eu sei que não tava bom, entendeu? Morreu os dois, infelizmente. Triste. O homem que deu alegria a milhões de crianças deixa o Brasil um pouco mais triste. Foi enterrado no final da tarde, em São Paulo, o humorista Mussum, dos Trapalhões. Ele tinha 53 anos. Há 2 semanas, Mussum foi submetido a um transplante. O coração aguentou firme, mas depois da cirurgia, ele teve uma série de complicações e morreu de madrugada. Depois da morte, olha o nosso herói, fez uma coisa que poucos brasileiros conseguiram. Ele manteve a memória dele muito viva no imaginário da população brasileira depois da morte. Em alguns casos, ele até aumentou a popularidade, ele ainda ficou até mais famoso
famoso e mais falado, entendeu? Isso é uma coisa rara, muito difícil acontecer. Em 2024 completou 30 anos de morte e a gente tá falando do homem até agora. A banda de rock Raimundos lançou o álbum Só no Foreves, clara referência ao nosso menino Mussa. E a capa era uma banda de pagode, né? Era uma banda de sambista, né? Que era os famosos na época eram os pagodeiros. Só que originais do samba também era o primeiro grupo de samba do Brasil. E o Só no Foreves era a fala do Mussum. Pergunta pro Rodolfo, você é fã do Mussum? Você acha que ele vai dizer o quê? Veja bem, Mussum morreu em 94, muito antes da internet. Lá por 2008, 2010, Twitter bombando, Mussum virou meme, mano. Muitos e muitos anos depois da morte, o cara virou meme. A imagem dele muito usada, em todo lugar encaixava. Ele ganhou uma sobrevida digital. Teve uma época que tinha o Mussum Day, um perfil muito famoso no Twitter, Mussum Alive, criou isso. Então todo mundo falava no idioma do Mussum, entendeu? O dia inteiro você só podia se comunicar falando a língua do Mussum. Isso mais de 20 anos depois da morte do cara. Quando o Obama se candidatou, que ele tinha aquele logo lá, o Yes We Can, botaram o Mussum lá, Yes We Cacildes, não lembro como é que era. Muito meme, o cara muito meme. Criaram também a cerveja Cacildes, entendeu? Vende aí pra caralho até hoje, cerveja Cacildes, que o filho dele é sócio da cerveja. Em 2014 a gente lançou a Cacildes, 2015 a Ditrigues, que é uma Vitbeer, 2016 a Foreves, que é uma Session IPA. Em 2013 a Volkswagen lançou um comercial do novo Fusca com o Mussum. Cacildes? É o Fusca? Fusca 2013, perfeito para o Brasil. Depois da morte também tiveram algumas coisas bizarras, né? Teve uma reunião de 50 anos do Trapalhões que fizeram, aí botaram os atores com umas maquiagens sinistríssimas, uma coisa muito esquisita, entendeu? Pra reunir o elenco inteiro. Então era o Dedé, o Didi e um Mussum bizarrão, gigante, com uma cara enorme, o Didi chorando assim no peito dele. Era pra ser emocionante, mas ficou meio esquisita. Bom, pessoal, essa foi a vida de Antônis Carlos Bernardes Gomes, nosso Mussunzes. Deu pra entender por que ele é um cara tão querido, por que ele é um artista tão icônico e inesquecível da nossa cultura? Deu pra entender por que ele é um herói nacional? Sim ou não? Escreve aqui nos comentários. Também, se vocês tiverem sugestão de novas personalidades que eu posso vir aqui trazer a vida dela, explicar pra vocês vida e obra, bom, por favor, escrevam aqui pra mim também, que eu vou estar lendo cada um dos seus comentários, ok? É isso, vou continuar as minhas leituras, porque eu sou um homem muito culto. A gente se vê numa próxima e vão tomar no Foreves. Beijo.